Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de darmos prosseguimento, peço para você aí que ainda não é inscrito que se inscreva no canal, deixa o seu like para fortalecer e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você não gostar, vai lá, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você rapidinho será notificado. E hoje vamos de compilado? Vamos matar a saudade de 2 relatos de lobisomens de arrepiar, antigos do canal Angel Black Contos de Terror. Um é Meu Filho é um Lobisomem e o outro, O Espírito da Minha Avó, me alertou sobre os lobisomens. Pega a pipoca, o refrigerante, se acomode, vamos viajar no tempo? Bora lá! Vamos ao relato de hoje? Aliás, relato, conta ou história, vocês decidem se acreditam ou não. E a história de hoje é Meu Filho é um Lobisomem. Olá, meu nome é Manuel, tenho 58 anos e moro aqui no Rio Grande do Sul. Não vou especificar o local para não me comprometer e nem comprometer meu filho Natiel, que apesar de tudo é o meu bem mais precioso. Lembrando que eu estou usando o nome fictício para contar essa história para você. O que vou contar aqui pode ser que vocês não acreditem ou acreditem, mas acreditando ou não, essa é a minha história e eu precisava contar, mesmo que no anonimato, esse segredo que já guardo comigo há mais de 15 anos. Na época que tudo começou, eu era um homem muito amargurado, mas para vocês entenderem melhor, vou começar lá do início, quando eu era jovem. Vamos lá? Me casei aos 20 anos, com uma linda jovem chamada Minerva, e vivemos juntos por 22 anos. Apesar de nunca termos conseguido realizar nosso sonho de ter o nosso filho, ou seja, um fruto de nosso amor, éramos muito felizes. Mas isso estava prestes a mudar. Um dia, do nada, Minerva estava no rio, lavando nossas roupas, e uma abelha a picou. Veja, simplesmente uma abelha a picou. Minha esposa estava chegando em casa com o balde de roupas na cabeça e caiu no chão, a uns 200 metros de nossa casa. Nunca vou me esquecer, eu estava no curral marcando gado, quando o moleque Jeremias, um guri, filho de um dos peões, veio correndo me avisar. Seu Manuel, sua mulher caiu lá perto da sua casa. A mãe tá cuidando dela e o pai foi correndo para a cidade buscar o médico. Respirei fundo, meu coração quase saiu pela boca. Fui para casa o mais rápido que eu consegui. Chegando lá, vi minha esposa. Ela estava irreconhecível, toda inchada e com muita dificuldade de respirar. Fiquei desesperado, louco de dor e preocupação. Não saí do lado dela até o médico chegar. Mas quando o médico chegou, ele nada pôde fazer. Minha doce esposa já estava morta. O que não sabíamos, o que sequer jamais poderíamos imaginar, Minerva era alérgica a abelhas e morreu de insuficiência respiratória. Ali meu mundo desabou. Passei a noite velando seu corpo, mas foi no outro dia, depois que a sepultamos, que minha ficha caiu.
A dor era insuportável. Aí me entreguei ao vício da bebida. Não conseguia mais comer. Não conseguia mais dormir. Eu estava vivendo de bebida e cigarro. Deixei minha fazenda nas mãos dos peões. Nem do meu quarto queria mais sair. Me tornei um homem amargurado e cada dia mais me afundava no meu sofrimento, até que chegou um dia, naquele mês, o mesmo mês que eu enterrara minha mulher. Me lembro que era inverno. O céu estava limpo e cheio de estrelas, e a lua estava cheia, iluminando todo o céu. A beleza daquela lua cheia me lembrou Minerva. Então decidi que já era hora de acabar com o meu sofrimento. Então resolvi dar cabo de minha vida. Não podia viver mais sem ela. Então vesti a roupa que ela mais gostava, meus gibão de couro, e desci em direção do rio, onde ela lavava as nossas roupas. Era lá que eu encontraria a morte. Lá eu encontraria a minha Minerva. Mas o destino muda a todo momento e as coisas acontecem como ele quer e não como queremos. Quando eu estava chegando no rio, decidido a dar cabo de minha vida, ouvi um barulho como se algo se debatesse na água. Parecia um saco de estopa amarrado, com algum bicho, algum ser dentro, que lutava com todas as forças para sair enquanto se afogava. Mergulhei, puxei o saco até a margem. Quando abri o saco, vi que era um filhote de pastor alemão. Aliás, um filhote bem maior que os normais. E apesar de ser um filhote, ele estava muito assustado. E era também muito bravo. Cortou todo o meu braço com suas unhas e dentinhos, que apesar de pequenos, eram muito afiados. Tirei meu gibão e enrolei aquela ferinha para que ele não me machucasse mais. E o levei para casa. Chegando em casa, tentei acalmá-lo, mas foi em vão. Então, peguei uma gaiola grande de coelho, que eu tinha, aliás, era de Minerva. Coloquei uns edredons, cobertas e uma panelinha de leite e prendi ele lá dentro. Ele sorveu todo o leite da panelinha sem pestanejar. Só que ele continuou rosnando, pulando nas grades da gaiola, mostrando os dentinhos. Era muita braveza para um filhote. Aliás, para um ser tão pequeno. Mas logo ele se cansou e dormiu, rosnando. Não percebi, mas acabei adormecendo ali mesmo no chão, ao lado da gaiola. Só acordei horas depois, com os choros, aliás, os berros desesperados de um bebê. Quando abri meus olhos e olhei dentro da gaiola, um bebê recém-nascido lá dentro, tremendo de frio e com muita fome. Fiquei sem entender nada, mas logo compreendi. Aquele bebê era o filhote de cachorro que eu tinha salvado no rio. Pois quando peguei sua mãozinha, ele tinha couro debaixo das unhas, e era couro do meu braço. Mas quando vi aquele olhar do bebezinho indefeso olhando para mim, perdi totalmente a vontade de morrer. Tinha que protegê-lo. Aliás, eu tinha que escondê-lo, pois quem tentou matá-lo na noite anterior
poderia tentar de novo. Então, vendi a fazenda e, em segredo com o bebê, vim parar aqui, no interior do Rio Grande do Sul. Dediquei a minha vida a cuidar daquele bebê e lhe dei o nome de Natiel, pois sempre que eu e a minha falecida esposa pensava em filhos, esse era o primeiro nome que ela escolhia. Os anos se passavam e toda a lua cheia eu trancava Natiel no quarto com lágrimas nos olhos. Mas apesar dele ficar mais imperativo e mal-humorado que de costume, nada mais de tão anormal acontecia. Achei até que ele nunca mais viraria aquele bicho. Ele era um menino lindo, saudável e desde pequeno nunca saía de perto de mim. Sempre me acompanhava na lida com o gado, né? E aos 10 anos já me ajudava. Aliás, ele trabalhava como um peão adulto. Mas no seu aniversário de 14 anos, tudo veio a mudar. Ele já começou o dia totalmente alterado, nervoso, até quebrou algumas coisas. Coisa que não era do seu feitio, ele era um menino tão doce. Então eu já desconfiava do que se tratava. Fui pro porão, preparei grilhões e correntes. E com muita dor no coração, tive que prendê-lo. Acompanhei sua primeira transformação. Depois de adulto, aliás, adolescente, né? É que ele sempre agia como adulto, que para mim, meu menino já era um homem. E vocês não imaginam quanta dor e sofrimento eu tive que presenciar. Os ossos do meu filho se quebrando, ele gritando, rolando no chão. Ele sabe e entende o porquê de eu prendê-lo. Algumas vezes ele chegou a escapar, mas nunca atacou nenhum ser humano. Natiel me falou uma vez que quando está transformado tem flashes de memória. Então ele só caça animais e apenas para se alimentar. Mas tem vezes que ele acaba indo muito longe da fazenda. E já aconteceu de eu receber meu filho ferido de bala logo de manhã em casa. Por esse motivo, prefiro prendê-lo em noites de lua cheia, pois ele é a razão da minha vida. Pois não sei se terei forças para sobreviver se algum dia perder meu Natiel e ele não voltar, assim como perdi minha doce Minerva. Obrigado por contar a minha história. Meus aterrorizados, no momento de dor, esse homem descobriu um motivo para viver, seu filho Natiel. Deixa aí nos comentários se vocês acreditam ou não na história. Vamos ao relato de hoje? O relato se chama O Espírito da Minha Avó Me Alertou sobre os Lobisomens. Olá, meu nome é Roberta, tenho 45 anos, sou do interior do Paraná e o relato que hoje venho compartilhar aconteceu-me quando eu tinha pouco mais de 17 anos. Hoje posso dizer com toda certeza que sou uma sobrevivente e a experiência que vivenciei naquela noite me deixou sequelas, tanto físicas quanto emocionais. Eu nasci e cresci em uma grande fazenda de café, para ser mais exata, na colônia da fazenda, local onde moram várias famílias que ganhavam a vida na época cuidando dos cafezais, desde o plantio até a colheita.
Lembro-me que quando se aproximava o meu aniversário de 17 anos, meus pais resolveram que iam fazer um churrasco para comemorarmos a data. Papai fazia questão que todos os colonos fossem à festa. Então, fomos em todas as casas da colônia convidá-los pessoalmente. E lá fomos, eu e meu pai. Já tínhamos ido em quase todas as casas, só faltava uma casinha que ficava bem afastada das outras, e a família tinha acabado de se mudar. Quase ninguém da colônia os conhecia, pois eles ainda não tinham começado a trabalhar nas lavouras. Mas meu pai me disse: vamos lá, Rô. Aliás, quando eu disse todos, eu disse todos. E é a chance de conhecê-los e fazê-los se sentir bem-vindos à colônia. Batemos palmas e uma senhorinha nos atendeu. Meu pai fez o convite e ela aceitou na hora, sim. E disse que ela e os filhos estariam lá na festa do meu aniversário com toda certeza. Eu achei estranho o jeito que aquela mulher olhava, mas meu pai me repreendeu. Ela e meu pai conversaram uns 15 minutos e depois seguimos para nossa casa. Enfim, chegou o dia do meu aniversário. E os preparativos foram feitos. Fizemos vinagrete de batatas, arroz e farofa para acompanhar o churrasco. Meu pai comprou muita tubaína, vinho, cerveja e cachaça a rodo. Minha avó fez um bolo maravilhoso. Tudo fluía perfeitamente. Quando chegou a noite, minha festa começou. Todos os moradores da colônia compareceram, inclusive a velha senhora e seus filhos. Durante o churrasco, todos os convidados se divertiam muito, mas a velha senhora e seus filhos só ficavam em um canto, observando tudo. Meu pai fez de tudo para que eles se enturmassem. Mas eles se mantiveram o tempo todo quietos, na deles. Eles também foram embora cedo, antes mesmo das 10 da noite. Mas antes de ir embora, aquela senhora me presenteou com uma boneca de porcelana e para meus pais ela deu uma garrafa de licor de jabuticaba. E aí se foi. Tudo correu bem na festa e lá para 1h30, 2 da manhã, todos já tinham ido embora, pois trabalhariam no outro dia. Então, eu, minha mãe, meu pai, estávamos arrumando as coisas para irmos dormir. Foi quando que, do nada, começamos a ouvir uivos, muitos uivos, uivos altos e cada vez mais próximos, acompanhados por muitos latidos de cachorro. Todos nós corremos para dentro e trancamos todas as portas e janelas. Não demorou muito, ouvimos aqueles uivos bem mais próximo à nossa casa. E os latidos e choro dos cachorros também. Ouvimos passadas pesadas ao redor da casa. E seja lá o que fosse que estava lá fora, não era só um. Acho que eram vários. Um desses bichos começou a correr em cima do telhado, chegando até derrubar algumas telhas dentro de nossa casa e fora também. O nosso terror era tanto que começamos a rezar todos juntos. E continuamos ouvindo a baderna que eles estavam fazendo no nosso quintal. Até que, do nada, aqueles bichos correram para o mato, com os cachorros correndo e latindo atrás. Naquela noite, perdi minha avó querida, que depois de todo o terror que passamos, o coração dela não aguentou e ela teve um infarto fulminante.
Quando ela teve o ataque, meu pai, desesperado, mesmo com muito medo, pegou um cavalo e nos avisou para trancarmos a casa e correu para a cidade pedir ajuda. Assim que o dia estava amanhecendo, meu pai chegou com um médico que só fez assinar o atestado de óbito de minha avó. Nosso quintal estava uma bagunça deixada por aqueles bichos. Enquanto eu arrumava a bagunça, minha mãe e algumas vizinhas preparavam minha avó para o velório. Até aquela velha senhora foi ajudar, apesar de não ter muita intimidade conosco. Minha mãe ficou muito agradecida. E assim os relatos dos estragos que aqueles bichos fizeram na noite anterior só aumentavam. Foram encontrados vários cães dilacerados, galinhas despedaçadas, coelhos e outros bichos. As mulheres estavam muito assustadas, mas a velha senhora não falava nada sobre o ocorrido. Aliás, ela mal abria a boca para falar qualquer coisa. Minha avó foi enterrada por volta das 16 horas, pois todos queriam estar em suas casas em segurança antes de escurecer. Meu pai e alguns homens da colônia resolveram se armar e ir procurar os bichos para matá-los, mas sem sucesso. Os bichos pareciam ter sido engolidos pela própria terra. Um mês se passou e meu pai chamou um padre para ir lá em casa fazer uma missa em memória de minha avó, para que sua alma, encontrasse o caminho do céu, como era o costume. E como aqueles bichos tinham desaparecido, até que compareceram mais pessoas do que o esperado. A missa já estava quase acabando e minha mãe pediu que eu fizesse um suco para servir as pessoas com os salgados assim que a missa terminasse. Quando cheguei na cozinha, vi que não tinha água o suficiente para fazer suco para todos. Então peguei o balde e fui até o poço pegar um pouco mais de água. O poço ficava do lado de fora da casa, mas era bem pertinho. Quando eu desci o balde para retirar a água, ouvi a voz de minha avó que me disse: "Corre!" Eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Chacoalhei a cabeça e, mesmo com um pouco de medo, continuei a descer o balde no poço. Logo ouvi a voz da minha avó de novo dizendo: "Corre, minha filha!" Soltei a manivela do balde, que estava pegando água no poço, e tremendo mais que vara verde, me preparava para sair correndo. Foi quando olhei para o fundo do quintal e vi 4 pares de olhos vermelhos me espreitando no meio da noite. Como eu não conseguia correr, não conseguia me mover, dei um grito muito alto e meu pai apareceu na porta da cozinha com a sua cartucheira na mão. E aqueles bichos saíram da escuridão e eu pude vê-los. Eles eram grandes como ursos, mas a aparência deles era de cachorro. Eles fungavam, babavam e começaram a uivar muito alto e exalaram um fedor de carniça que tomou conta do ar. 3 deles foram em direção à casa e um deles pulou sobre mim. Me desequilibrei e caí dentro do poço. Por sorte, o volume da água não era muito. Mesmo assim, fiquei agarrada no balde chorando muito. Eu estava com muito medo. Ouvi vários tiros, uivos e latidos de cachorro. Era horrível não saber o que estava acontecendo fora do poço. E então eu comecei a entrar em desespero. Meu coração começou a palpitar. E de novo ouvi a voz da minha avó que dizia: "Calma, se acalma."
Só que dessa vez, além de ouvir a voz da minha avó, também senti a presença dela e o perfume dela começou a exalar no ar. Senti meu coração se acalmar e logo ouvi a voz desesperada do meu pai gritando na boca do poço meu nome. Gritei de volta e em poucos instantes meu pai desceu até onde eu estava, amarrado por uma corda na cintura. Pediu para que eu segurasse firme nele. Assim, ele me abraçou, colocou os pés dentro do balde que estava na outra corda e assim puxaram as duas cordas, a que estava na cintura do meu pai e a do balde ao mesmo tempo, nos tirando de dentro do poço. Meu pai me colocou na cama e minha mãe e as mulheres ficaram lá comigo. Meu pai e mais 2 homens que o ajudaram a me resgatar pegaram suas armas, montaram em seus cavalos e foram a galope ajudar os outros homens que estavam perseguindo aquelas feras. O dia estava quase amanhecendo quando os homens voltaram e eles estavam muito assustados. Eles derrubaram uma daquelas feras. E quando foram ver o cadáver do animal abatido, eles não podiam acreditar. Era a velha senhora que tinha mudado há pouco tempo na colônia. Sim, a mesma que trouxemos para dentro da nossa casa no meu aniversário. Os outros monstros fugiram uivando, desapareceram no meio da mata. Os homens foram até a casa deles, derrubaram a porta e entraram. A casa estava fedendo a carniça, cheia de restos de bichos mortos já apodrecendo, sangue e vômitos para todo lado. Eles queimaram a casa antes de irem embora. Tanto meus pais quanto os outros colonos deixaram a colônia e foram morar em uma cidadezinha próxima dali. Continuaram a trabalhar nos cafezais, mas morar lá ninguém mais quis. Quanto a mim, nos dias atuais, moro na mesma cidade e ando meio que puxando uma de minhas pernas, pois quebrei a mesma em 3 lugares diferentes quando caí. Aliás, quando aquele monstro me fez cair dentro do poço. Também tenho cicatrizes horríveis de garras. Sim, das garras daquele bicho nos meus 2 braços. E essas são as sequelas físicas que mencionei no começo do relato. E as mentais, vocês podem imaginar o que acontece com a mente de uma pessoa que vive uma experiência como essa. Meus pais já morreram, não estão mais nesse mundo. E hoje sou casada, tenho uma filha e uma neta. A colônia ainda existe, mas está em ruínas. E o povo daqui da região morre de medo de passar perto de lá até os dias de hoje. Nunca mais ouvi a voz da minha avó. Apenas vejo ela em meus sonhos agora. Mas nunca mais vou me esquecer que foi ela que, mesmo depois de morta, me alertou sobre os lobisomens. Meus aterrorizados, que história, que relato! Deixem nos comentários a opinião de vocês. Eu vou deixar a minha. Particularmente, eu acredito na existência da fera e também acredito que ela pode estar onde a gente menos espera. Pode ser seu vizinho, seu amigo, pode ser até aquela pessoa que senta para comer com você. E aí, aterrorizados, gostaram? Se gostaram dos relatos e não forem inscritos, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha o vídeo. Aliás, não saiam desse vídeo sem deixar o gostei e sem compartilhar. Vocês também podem estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você, rapidinho vai ser notificado.
Amigos, se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que eu estarei narrando para todos que por aqui passarem. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas e também vai estar anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se eu fosse vocês, dava uma escarafunchada aí na descrição do vídeo, que tem muita coisa legal. Você pode também ir lá nas playlists do canal, maratonar os vídeos que tá assim de histórias de arrepiar. Você pode prestigiar os outros canais aqui da Angelzinha e também me seguir nas outras redes sociais. Meus amores, muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradeço do fundo do meu coração. Tanto vocês, meus aterrorizados, razão de eu estar aqui, quanto as páginas de terror do Face, páginas, grupos, vlogs, enfim, todos que contribuem de alguma maneira para a criação e também pela divulgação do meu trabalho. Amores, por hoje é só, hein? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Amo vocês demais. Au!